Olá, atendendo mais uma vez ao projeto proposto pelo professor Luiz César Rodrigues, docente responsável pela cadeira de Química Geral no primeiro período do curso de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba, o aluno Gabriel Silva da Rocha vem desenvolver o projeto videoaula, cujo tema será concentração e velocidade, variação da concentração com o tempo. Concentração e velocidade. Considerando de esta reação de hidrólise de um haleto de alquila, o clorobutano, onde nós temos C4H9Cl aquoso reagindo com água, gerando butanol mais ácido clorídrico. Perceba que todos os compostos estão devidamente balanceados. Cloro, desculpe, 4 carbonos deste lado, 4 carbonos deste outro, 9 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, totalizando 11 hidrogênios. Nós temos 9 hidrogênios aqui, mais um 10, mais um 11. Um cloro nos reagentes, um cloro no produto. Um oxigênio nos reagentes, outro oxigênio no produto. Perceba que aqui nós temos uma proporção de 1 mol de clorobutano para 1 mol de água, para 1 mol de butanol, para 1 mol de ácido clorídrico. Ou seja, a equação balanceada, nós conseguimos propor este tipo de coeficiente estequiométrico. Isso irá influenciar na velocidade com que esses reagentes serão consumidos. Afinal de contas, como esses reagentes reagem um para um para um para um, se por um acaso em uma determinada hipótese eu tenha 1 mol de clorobutano, 1 mol de água, 1 mol de butanol e 1 mol de ácido clorídrico. Essas bolinhas seriam meio que meramente representativas, só para indicar que eu tenho uma certa concentração. Se eu sou dono de uma empresa ou eu estou fazendo um procedimento químico onde eu quero produzir ácido clorídrico, ou seja, eu quero que o meu equilíbrio seja maior para a direita, ou seja, maior no sentido de formação do ácido clorídrico do que no sentido de formação do clorobutanol, eu posso simplesmente aumentar a concentração do clorobutanol, fazendo com que toda a reação mude a direção do seu grau de formação para a direita. Ou seja, se eu aumentar a concentração de clorobutanol, como eu vou ter clorobutanol em excesso, isso vai favorecer a minha formação de ácido clorídrico. Lembrando um pouquinho que esse é um dos principais fatores que alteram na velocidade da reação. É claro que depois, à medida que essa reação for acontecendo, eu vou ter que utilizar mais água para que todo esse montante que eu adicionei de clorobutanol seja consumido e, consequentemente, forme mais ácido clorídrico. Mas isso é com o tempo. Se por um acaso isso aqui faltar, por exemplo, como eu havia dito antes, se eu aumentar a concentração, isso vai levar a um aumento da formação de ácido clorídrico e butanol. Mas se por um acaso essa reação aqui, essa quantidade de clorobutanol é baixa, é pouca, isso já vai fazer uma outra mudança na reação. Agora eu não vou mais ter a reação indo no sentido direito, para a direita no caso. Eu terei agora a equação sendo favorecida para a esquerda. Então, pode perceber que a seta para a esquerda ela é bem maior que a seta para a direita. Então, como eu tenho agora menor concentração desse clorobutano,
a formação desses produtos vai ser dada mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Isso é apenas uma mudança na concentração. E essa mudança na concentração também vai alterar a velocidade. No exemplo anterior, como eu aumentei em muito a concentração de clorobutano, a velocidade foi deslocada para a direita, consequentemente o tempo de formação de ácido clorídrico foi diminuído, como se eu tivesse deixado a solução daquela forma. Por exemplo, se eu tivesse trabalhado com duas concentrações iguais, seria um tempo para formar ácido clorídrico. Como eu aumentei a concentração de clorobutano, esse tempo diminui, porque isso vai favorecer o choque, as moléculas vão conseguir encontrar-se mais fácil, o choque vai acontecer mais fácil, a energia de ativação vai conseguir ser alcançada mais fácil. Tudo isso vai contribuir para que a minha velocidade aumente e o meu tempo de produção do ácido clorídrico, por exemplo, diminua, apenas variando a concentração. Aqui nós temos um gráfico, no caso o tempo, um dos eixos, aqui nós temos uma tabela onde está mostrando o tempo, sempre em segundos, é interessante salientar isso, essa unidade de medida. E aqui nós temos o clorobutano, sempre em mol por litro. Isso é outro fator a se salientar. As unidades que está se trabalhando, é bom sempre respeitar. Se tiver em outra unidade, procure converter para facilitar o seu gráfico, para facilitar o seu entendimento, para facilitar a sua equação. Aqui nós temos o tempo em função da concentração, no caso aqui mol por litro é concentração. E no último aqui nós temos uma velocidade média, também mol por litro por segundo, que no caso é a junção dessas duas unidades de medida. Perceba que à medida que eu tinha 0,1 mol por litro no tempo 0 segundo, a partir daqui eu começo a minha reação. Perceba que a quantidade de clorobutano vai reduzindo em detrimento do tempo e aumentando, ou seja, à medida que o tempo vai passando, aquela minha grande concentração de clorobutano vai diminuindo, consequentemente vai gerando uma velocidade média, que, lembrando da fórmula, velocidade média é a variação da concentração do reagente ou de um produto, depende do com que eu estiver trabalhando, pela variação do tempo. Então perceba, à medida que o tempo vai passando, essa concentração, esse reagente vai sendo consumido, ou seja, a concentração vai se diminuindo e consequentemente vai gerando uma velocidade. Se por um acaso aqui você vê que no tempo zero, ou seja, no início da reação eu tinha 0,1 mol por litro e não tinha velocidade alguma. A partir do momento 50 segundos, eu já passo a ter uma concentração 0,0905 numa velocidade de 1,9 vezes 10 a menos 4. Se por um acaso eu dobrasse essa concentração, no caso aqui eu trabalhasse com 0,200, por exemplo, consequentemente essa velocidade também iria aumentar, porque esse é um dos principais fatores que altera a velocidade de uma reação, que altera a velocidade de um produto. Isso é muito utilizado principalmente nas indústrias, quando vão trabalhar com determinada química, como por exemplo para a produção de ácido sulfúrico, para a produção de perclorato de potássio, enfim, para a produção de hidróxido de sódio, cloreto de sódio. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu vou ter um produto mais rápido e isso vai consequentemente gerar um aumento no meu lucro, porque eu não vou perder tanto tempo produzindo aquela quantidade que eu quero, eu vou reduzir esse tempo para alcançar aquela mesma quantidade, consequentemente meus lucros vão aumentar. E assim a tabela continua. Aqui o tempo já foi para 100 segundos e aqui vai caindo, toda a concentração vai diminuindo
até chegar na concentração zero, ou seja, todo o reagente foi consumido em 10, acredito que isso seja 10.000 segundos. Isso todo foi consumido e isso aqui acabou a velocidade, ou seja, a velocidade para, a reação para. Em geral, as velocidades aumentam à medida que as concentrações aumentam, justamente para reforçar a ideia que eu estava falando anteriormente. Quanto mais você aumentar a concentração nos reagentes, mais rápida vai fluir a sua reação e, consequentemente, mais produto você vai ter. Por exemplo, nessa reação aqui, onde eu estou trabalhando com o íon amônio, o íon nitroso, se bem não me engano, dióxido de nitrogênio, formando gás nitrogênio mais água. Eu sou, por exemplo, um dono de uma empresa e quero formar esse gás aqui para uma determinado feito, uma determinada obra que vai necessitar um determinado experimento químico. Então, para eu aumentar essa formação de gás nitrogênio, eu não posso fazer com que a minha reação volte. Eu quero que apenas ela ande para formar os produtos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a concentração de um desses reagentes. Pode ser o íon amônio ou pode ser o dióxido de nitrogênio. Consequentemente, eu vou ter um aumento da velocidade. A velocidade dessa reação vai aumentar. O tempo, um minutinho aqui. A velocidade dessa reação vai aumentar. O tempo vai continuar o mesmo e a minha formação, ou seja, a minha quantidade de produtos também vai aumentar. Aqui foi feita uma tabela também, aqui, dados da velocidade para a reação dos íons amônio e nitrito em água a 25 graus Celsius. Aqui está a concentração do íon amônio, a concentração do íon nitrito, a velocidade da reação, ou seja, a velocidade com que é consumido os coeficientes, os reagentes para a formação do produto. Perceba que nos primeiros 4 segundos eu tenho o íon nitrito constante, 0,200, 0,200, 0,200, e a concentração do íon amônio está variando, está aumentando. E você perceba também que à medida que a concentração do íon amônio vai aumentando, a velocidade vai dobrando. Ela vai de 5,4 para 10,8, para 21,5, para 32,3. Isso é justamente a consequência do aumento da concentração dos reagentes. A velocidade, ou seja, essa reação de formação de gás de nitrogênio vai ser mais rápida, com uma velocidade mais rápida no mesmo tempo. Já nos momentos 5 a 8, a concentração do íon amônio passa a ser constante, mas a concentração do íon nitrito começa a dobrar. E mais uma vez a velocidade também começa a dobrar. Ela estava em 10,8, passa a 21,6, ou seja, o dobro. Depois passa a 32,4, depois passa a 43,3. Isso porque eu coloquei um dos reagentes sempre constante. Mas se por um acaso um dos reagentes ficando constante e o outro sempre dobrando, dobrou a velocidade. Mas aí você pode pensar, se eu dobrasse a concentração dos dois reagentes, o que ocorreria? Ocorreria que, seguindo a lógica, essa velocidade quadruplicaria. Ou seja, se eu aumentasse a concentração do íon amônio junto a um aumento na concentração do íon nitrito,
isso iria gerar uma quadruplicação da velocidade dessa reação, ou seja, essa reação iria acontecer 4 vezes mais rápida. Assim, eu ia, no caso, um mesmo produto em um mesmo tempo 4 vezes mais rápido. Em uma quantidade, se eu fosse comparar a uma concentração 1 para 1, eu alcançaria, dobrando os reagentes, um mesmo produto 4 vezes mais se eu trabalhasse com concentrações, como eu poderia dizer, concentrações equilibradas, ou seja, a mesma concentração. Ou seja, se um dia por acaso você estiver precisando de um produto seja produzido mais rápido, pense sobre a concentração dos seus reagentes e você vai alcançar aquele produto que você almeja muito mais rápido em muito menos tempo.